E falar um pouquinho, poucas palavras. Quero ser bastante breve nessa manhã. Quero orar com vocês, agradecendo por tudo que já aconteceu, por tudo que está acontecendo e por tudo que ainda irá acontecer no dia de hoje e a partir de hoje. Tá bom? Tá. Senhor nosso Deus e Pai, muito obrigado. Obrigado, Deus, pela alegria que nós temos de servir ao Senhor. Obrigado pela alegria que nós temos de estar aqui reunidos hoje como família, pedindo as Tuas bênçãos sobre a vida desse casal, sobre essa família. Pai, que em nome de Jesus a Sua presença seja a principal aqui nessa oportunidade, nesse dia. E que fique marcado no coração de todos a Tua palavra, mas também a alegria de entregar e consagrar uma história ao Senhor. Sê conosco. Ministre em nossos corações aquilo que é desejo do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Amém. Amém. O casamento ele é muito importante aos olhos de Deus, né? E a história bíblica e a Bíblia vai dizer que ele instituiu o primeiro casamento, em Gênesis 2, quando ele fez a mulher para o homem. A Bíblia também vai dizer que Jesus, por sua vez, escolheu um casamento para realizar o seu primeiro milagre. E é sobre essa história que nós vamos falar hoje. Hoje nós estamos aqui para pedir as bênçãos do Senhor sobre a vida de vocês, sobre os seus planos, sobre os sonhos que estão no coração de vocês, sobre esse casamento, sobre essa história, sobre essa família toda aqui reunida. Pedir as bênçãos do Senhor. O casamento ele é, para todos que são casados, para todos que já foram casados, nós sabemos que o casamento é algo desafiador, mas é abençoador quando nós colocamos o Senhor no centro. Quando nós aprendemos com Ele a caminhar, quando nós buscamos nele a direção. Infelizmente a Bíblia tem muito a nos dizer sobre os segredos do casamento. Felizmente a Bíblia tem muito a nos ensinar sobre como conduzir um casamento aos olhos de Deus. A passagem bíblica que a gente vai ler vai nos ajudar a entender um pouco mais, a compreender alguns dos sonhos de Deus para o casamento, alguns dos sonhos de Deus para a família, assim como também deve e vai nos motivar a perceber as coisas importantes na caminhada a dois, na caminhada a três, na caminhada de uma família. Porque o casamento foi criado por Deus e neste dia tão especial eu quero compartilhar com vocês como ter um casamento bem sucedido aos olhos de Deus. Para isso eu quero usar a palavra de Deus. E eu vou ler o texto que está em João capítulo 2, do versículo 1 ao 11. Só acompanhem comigo, por favor. O texto diz: Jesus vai a um casamento. 2 dias depois houve um casamento no povoado de Caná, na região da Galileia, e a mãe de Jesus estava ali. Importante, e Jesus e os seus discípulos tinham sido convidados para o casamento. Quando acabou o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: o vinho acabou. E Jesus respondeu: não é preciso que a senhora diga o que eu devo fazer, ainda não chegou a hora, não chegou a minha hora. Então ela disse aos empregados: façam o que ele mandar. Ali perto estavam 6 potes de pedra. Em cada um cabiam entre 80 e 120 litros de água. Os judeus usavam a água para que guardavam nesses potes nas suas cerimônias de purificação. Jesus disse então aos empregados: encham de água estes potes. E eles encheram até a boca. Em seguida Jesus mandou: agora tirem um pouco dessa água, da água desse pote, e levem ao dirigente da festa. E eles assim o fizeram, levaram. Então o dirigente da festa provou a água, e a água tinha virado vinho. E ele não sabia de onde tinha vindo aquele vinho, mas os empregados sabiam, porque ele chamou o noivo. Depois disso, ele chamou o noivo e disse: todos costumam servir primeiro o vinho bom, e depois que os convidados já beberam muito, servem o vinho comum. Mas você guardou até agora o melhor vinho. E Jesus fez seu primeiro milagre em Caná da Galileia. Assim, ele revelou a sua natureza divina e os seus discípulos creram nele. Esse texto ele me ensina algo muito importante. E eu quero tirar aqui 2 lições fundamentais para que um casamento seja bem sucedido, para que um casamento seja feliz, para que um casamento tenha alegria. O primeiro passo que a gente aprende aqui com essa história de João capítulo 2 é que não existe um casamento feliz se você não convidar Jesus para participar da festa. Essa é a primeira lição. Para um casamento ser bem sucedido, é necessário que, antes de tudo, de coração, os noivos convidem
peçam ao Senhor que façam parte da vida, façam parte da sua história, da vida conjugal, das decisões, do lar, da família. E é por isso que nós estamos aqui hoje, consagrando esse casamento ao Senhor e convidando que Jesus venha fazer parte da história de vocês, da união de vocês, do casamento de vocês. E é necessário que constantemente a gente permaneça convidando, porque de vez em quando a gente esquece, de vez em quando a gente esfria. Constantemente a gente precisa convidar, chamar o Senhor, convidar Jesus para participar da nossa vida, fazer parte dos planos que mudam. Logo ele precisa fazer parte dos novos, dos sonhos que também mudam. Logo ele precisa fazer parte dos novos, dos projetos que também mudam. Logo ele precisa ser convidado constantemente para fazer parte da nossa vida. Pedindo sempre a direção e a confirmação para que as decisões não sejam tomadas na força do nosso braço, mas pautadas na inspiração que vem do alto. Em todas as decisões, como família, profissão, coisas às vezes até pequenas, é importante a gente confiar naquilo que a palavra diz, de maneira que nós precisamos estar em todo o tempo conectados com Ele. E o segundo passo, também para ter um casamento feliz, ter um casamento bem sucedido, além de convidar Jesus para fazer parte, é então estar atento à sua voz e fazer tudo o que Ele mandar. Fazer tudo o que a palavra nos ensina. Dar a Ele toda a autoridade. É engraçado que esse texto ele não fala de amor. Né? A gente está falando de casamento, a gente está fazendo um casamento, celebrando um casamento hoje, mas esse texto não fala de amor. Mas ele fala que Jesus agiu para que a festa não acabasse. A mão de Jesus foi suficiente para que a alegria daquele casamento permanecesse. Ele transformou a água em vinho, e o fato de ter agido, ter feito isso, trouxe a alegria novamente para todos que estavam ali naquela festa, para todos que estavam naquele casamento. O vinho aqui ele representa para a gente a alegria. E há momentos na vida conjugal que a alegria começa a ir embora. E todos aqui sabem do que eu estou falando. Existem momentos que nós nos esfriamos, a comunicação se torna algo complicado e a alegria começa a querer ir embora. E de fato isso, de tempos em tempos, bate a nossa porta. E o que fazer quando o vinho começa a acabar? O que fazer quando a alegria começa a ficar escassa? O texto nos faz entender que nós precisamos fazer tudo o que o Senhor manda. O texto nos ensina que nós precisamos estar atentos à voz do Senhor, para que a alegria não vá embora. E que mesmo que ela esteja querendo ir, ela possa retornar, assim como voltou para aquele casamento, e fazer tudo o que Jesus disser. Isto inclui o amar de uma maneira diferente, o respeitar de uma forma que talvez nunca respeitou, o sacrifício, o cuidar, a submissão mútua, entender o papel dentro da casa, dentro do casamento. Isto inclui tudo isso. Não conforme os pensamentos contemporâneos, as coisas que nós temos visto, mas aquilo que vem de Deus. A direção que vem do alto, conforme aquele que instituiu o casamento nos ensinou. Podemos